Olá, está começando mais um Pílulas de Autoconhecimento nessa segunda-feira ensolarada aqui em Floripa. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos. Se você está assistindo essa live posteriormente gravada, seja muito bem-vindo. Você é muito sortudo e muito sortuda porque eu vou deixar essa live salva por pouco tempo, tá? Hoje é um tema muito legal, hoje tem uma convidada especial que é minha amiga Kati Bars, especialista em capital erótico. Hoje vamos falar sobre como você ser uma pessoa magnética, tá? Porque ontem eu fiz uma enquete aqui, muito interessante aqui nesse Instagram, pelos meus stories, perguntando se vocês acham que está fácil ou difícil se relacionar hoje em dia. E cara, 95% das respostas foi que está difícil, porque as pessoas estão mais líquidas, mais superficiais, ninguém quer saber de nada, e isso e aquilo. Então vamos chegando, a gente vai debater sobre esse assunto tão importante para ter uma vida memorável. O que é ter uma vida memorável? É ser tudo aquilo que você nasceu para ser, ter aquilo que você deseja, aquilo que você merece e viver as experiências que você merece aqui nessa existência, tá? E um dos pilares para se ter uma vida boa, feliz, próspera é relacionamento. Porque se hoje quando eu falo relacionamento, galera, eu não falo só sobre namoro, namorar, casar, ter filhos. Eu falo sobre como você ser uma pessoa atraente, interessante e bem relacionada. Quando você é uma pessoa bem relacionada com os outros, você se relaciona bem com todo mundo. As pessoas querem estar perto de você. Então a maioria das pessoas, elas atribuem essa responsabilidade pro outro. Ah, mas tá difícil por causa do outro. É sempre o outro. Já percebeu que é sempre o outro o problema? Agora, será que o problema é o outro mesmo? Vamos investigar isso nessa live, tá? Então é o seguinte, todo dia, de segunda a sexta-feira, Pílulas de Autoconhecimento, 7 da manhã, estejam presentes. Logo, logo essas lives sairão do ar, então trata de estar aqui ao vivo, vai ser melhor pra você. A frequência é outra, tá? E por que eu tô fazendo isso? Porque essa é uma série de lives que antecede um evento que se chama Wake Up Day, tá? Onde eu vou te ensinar os pilares para você construir uma vida memorável através do autoconhecimento, vai ser um dia de autoconhecimento. E lá nós vamos abrir a minha escola de autoconhecimento, que é a Wake Up School. Então, para você participar desse evento gratuitamente, no final dessa live, clica no link que está na minha bio e se cadastra gratuitamente. Enquanto eu vou colocando a Kati aqui na live, tá? Eu quero que vocês me ajudem a fazer essa live bombar, tá? Clica aqui nessa setinha e manda para as primeiras 5 pessoas que te aparecerem, beleza? Vai fazendo você a sua parte, não importa se outras pessoas aqui não fizerem, faz você a sua. Porque quando você planta, você colhe. Então planta na vida das pessoas. Fechou? Deixa eu convidar a Kati, enquanto isso vai compartilhando. They lost. Cadê? Kati. Invite. Kati, acabei de te convidar aí. Show Bom de bola. dia! Bom dia, como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, estar participando aqui dessa live. Fiz você acordar cedo, né? Que bom que fez, que eu de vez em quando dou umas vaciladas, né? Então, que bom que Normal. voltamos para a rotina. Normal. Ainda mais segunda, né? Depois de Pois domingo e é, tal. Mas é é bom o dia acordar que cedo, você né? Quando a gente começa cedo, sei lá, cara, eu não sei o que acontece. Tem aquela frase antiga dos nossos avós, né? Deus ajuda quem cedo madruga. E quando eu acordo cedo, parece que as coisas começam a se desenrolar logo cedo. Muito bom isso, né? Cara, exatamente. Eu acho que a sensação de você começar com um dia produtivo afeta todas as outras funções que você vai ter no seu dia, né? Então, eu lembro que no Rio era muito fácil para mim acordar cedo, né? Aqui em São Paulo é um pouquinho mais complicado, mas também não é desculpa, né? Quem quer faz. Por causa do calor, por causa do sol lá. É porque lá eu fazia canoa havaiana às 5 da manhã, né, cara? Então não Hum, tinha muita desculpa. Aqui em São Paulo esse tempinho feio, né? Mas a gente deu é, um jeito. é isso mesmo. Tem lugares que são mais fáceis, tem lugares que são mais difíceis. Bom, Kati, por que eu te convidei aqui, tá? Deixa eu colocar desligar esses comentários, porque senão eu fico Fechou. distraído. Não sei se você fica distraída também, mas eu fico Eu vendo um monte de fico. informação assim, a cabeça não funciona muito bem. Tá, foco agora. Beleza, show de bola. Então, brigadão por ter aceitado o meu convite, tá? Eu tô fazendo uma série de lives aqui para ajudar as pessoas a se conhecerem com profundidade, ajudar as pessoas, cara, a entenderem quem elas são, por que elas estão aqui. E eu estou ensinando o que a escola não ensina, através de pílulas de autoconhecimento. Então, semana passada foi uma semana de mentalidade. Então, Massa. eu ensinei para eles sobre frequência, sobre mentalidade, sobre comportamento, sobre crenças, né? O problema das crenças. Então, uma crença que está muito forte sobre o que a gente vai falar hoje é que homens não prestam, mulheres não Uhum. prestam, tá difícil se relacionar.
E assim, relacionamento é uma coisa que incomoda muita gente e que resolve muitos problemas, né? Então, incomoda quem não tem e quer ter, ou incomoda quem tem, mas não gosta do que tem, tá incomodado, tá Uhum. infeliz. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas estão em um relacionamento, né? Casadas ou namorando, mas reclamam o tempo todo. A namorada reclama do namorado, a mulher reclama do marido, o marido reclama da mulher e por aí vai. E os que não estão infelizes com as suas próprias companhias, né? Estão querendo encontrar alguém, mas não encontram. Diz que ninguém quer saber de nada, tá um amor líquido e tal. Então, assim, eu quero ajudar as pessoas a criarem uma vida memorável. E Uhum. dentro de uma vida memorável estão alguns pilares que a escola não ensina. Então é exatamente isso que a gente vai trabalhar aqui. E essa semana eu vou trazer o pilar de relacionamentos. Então o que você acha, Kátia? Primeiro se apresenta para a galera, quem é você, o que você faz e o que você acha disso que eu acabei de falar. Então, primeiro, muito prazer, né? Para quem não me conhece, meu nome é Catarina Bartz e eu ensino sobre atração e principalmente o viés do capital erótico, né? Que querendo ou não é um mecanismo de posicionamento para você aprender a ser uma pessoa mais atraente para a tua vida profissional e para a tua vida pessoal. Só que dentro desses âmbitos, né, de você se tornar uma pessoa mais atraente no teu profissional e no teu pessoal, sempre vai ser perante algum relacionamento, né? Então, como a nossa sociedade é formada por pessoas e o ser humano é um ser que é sociável por natureza, a gente precisa aprender a se relacionar para ser bem-sucedido em qualquer área. Porque qualquer área da nossa vida a gente vai precisar com que pessoas deem oportunidade para gente. Então, assim, na área profissional, para eu ter um emprego ou para eu ganhar dinheiro de certa forma, ou eu vou ter que ter clientes, ou eu vou ter que ter alguém que me dê um emprego. Num relacionamento, para eu não ficar sozinho pro resto da vida, porque existe muito aquela máxima, né? Você estava falando aí das crenças que as pessoas têm sobre relacionamento. Uma outra delas é que, Kate, mas só sou feliz sozinho, né? Tipo, de fato você tem que ser feliz sozinho, mas sem se fechar para a ideia de que a sua vida pode ser muito massa sozinho, mas se você colocar a pessoa certa na tua vida, a tua vida pode ser muito melhor. Então, como a gente cresce com essa ideia de que eu tenho que ser sozinho, eu tenho que conquistar tudo sozinho, porque eu sou independente, eu sou autossuficiente, até essa ideia muito grande na nossa cabeça acaba prejudicando os nossos relacionamentos. Porque aí quando aparece uma pessoa legal, você acaba não valorizando pelo simples fato de que, não, eu já sou bom o suficiente sozinho, sabe? E aí você perde a oportunidade de estar do lado de uma pessoa legal. Então, hoje em dia, como eu estava falando, os relacionamentos, Kátia, eles estão mais superficiais. Eu acredito que a tendência do mundo é isso acontecer, sabe? Os relacionamentos estarem cada vez mais superficiais, porque é mais fácil você ter um relacionamento superficial com alguém do que você ter um relacionamento profundo. Só que não é porque é uma tendência que você tem que aderir à tendência, sabe? Não é porque é uma tendência que você tem que se condenar aquilo. Então, assim, hoje em dia os relacionamentos estão mais superficiais, então eu estou me condenando a ter relacionamentos superficiais. Não, é só você entender o tipo de relacionamento que você quer ter, né? Que a gente vai falar durante a live, e entender aonde que você arranja esse tipo de relacionamento. E não sempre colocar a culpa para outra pessoa, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Galera, a Kati é uma das maiores, se não a maior, especialista em capital erótico do Brasil. Então, assim, o que é capital erótico, Kati? Explica rapidamente para eles, assim, só para eles entenderem, porque às vezes escuta isso, né? Nossa, capital erótico, nossa, filme pornô, o que é isso? Capital erótico é um mecanismo de posicionamento que mostra para você que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas e que a ciência comprova, as estatísticas comprovam. E nada mais é do que o capital mais democrático de todos. Então, por exemplo, existe o financeiro, existe o cultural, existe o social, só que todos eles dependem de dinheiro para acontecer. Então, se você não tem dinheiro, se você não tem um financeiro estável, você não consegue conquistar esses capitais. O capital erótico é o único que você não precisa de dinheiro. A única coisa que você precisa fazer é entender o que lhe foi dado e aprender a trabalhar com o que você nasceu, sabe? Esteticamente falando e comportamentalmente falando. Interessante. Muito legal você estar falando isso, né? Tipo assim, a gente tem uma ideia hoje de que eu tenho que estar sozinho porque eu vou conquistar meu dinheiro, eu vou ser independente, não preciso de homem, não preciso de mulher, isso aqui lá e tal. Tem muita essa ideia, principalmente nos jovens, né? Que escutam muitos gurus aí e tal. E eu acredito muito nisso também. Eu acredito que, assim, nós somos seres sociáveis, isso também não é só o que eu acredito, é o que a ciência comprova. Eu já li vários livros sobre isso, estudei sobre isso. Experienciei na minha vida que nós precisamos de pessoas, né?
Tem uma sigla que eu gosto de usar que é PPP. Pessoas são portais de possibilidades. Então é exatamente isso que você falou. Que, cara, pessoas abrem portas. E que a gente... A solitude ela é importante por um momento, para você se Uhum. concentrar, para você se conhecer, para você saber quem é você, para você ser produtivo e tal. Mas em algum momento você vai precisar compartilhar isso daí. Você vai perceber, cara, que não faz sentido. Eu posso te dar tudo o que você quiser agora. Você aí do outro lado da tela. Posso te dar os melhores carros, os melhores apartamentos. Cara, posso te dar assim um mundo de desejos. Se você não tiver ninguém para compartilhar, não vai fazer sentido, né? Eu lembro de, cara, estar em lugares incríveis, assim, em Las Vegas, por exemplo, numa balada muito foda, a melhor balada do planeta, assim, o pessoal fala, e eu não tava curtindo tanto. E lembro também de estar em lugares super simples, mas com as pessoas certas e serem as melhores lembranças da minha vida. Então, eu percebo que as melhores lembranças, elas não vêm das maiores conquistas ou dos melhores lugares, e sim das melhores pessoas. Então, no final, é sempre sobre pessoas, cara. Eu acredito muito que a gente está aqui para amar e sermos amados, né? É isso que a gente busca desde quando a gente nasceu. Primeiro dos nossos pais, nossos irmãos, depois a gente vai buscando ser aceito na sociedade. E aí começa a doença. A busca pela aceitação faz a gente começar a perder nossa autenticidade. A gente começa a querer a se tornar falsos, né? E aí essa falsidade faz com que a gente perca a nossa autenticidade e perca a atração. As pessoas começam a não se atrair por a gente. Então, eu penso que assim, antes, né, de querer buscar um relacionamento, pelo menos é a visão que eu tenho, né? As pessoas buscam muito relacionamento, não encontram, é por falta de autoconhecimento também. Porque eu Uhum. vejo que tem pessoas muito carentes, que se conhecem pouco. Por se conhecerem pouco, elas não constroem uma vida interessante para elas, elas não têm um lifestyle interessante. Muitas não se amam. Por não se amarem, não se cuidam. E por não se cuidarem, elas ficam buscando no outro isso. Sabe? A minha vida não tá boa, eu não sou interessante, eu nem me conheço, eu não sei nem do que eu gosto. Eu não tô usando o meu tempo de uma forma interessante, então eu quero alguém para preencher isso. E aí a pessoa se torna uma pessoa carente, ela fica querendo receber mensagem o tempo todo, cobrando o tempo todo. E aí até às vezes encontra um cara interessante ou uma mulher interessante, mas coloca muita pressão muito rápido para a pessoa, né? E aí eu vejo que a pessoa se perde nisso daí. Porque assim, ninguém quer ter uma pessoa carente perto, né? Ninguém quer estar Uhum. perto de alguém que está desesperada, né? As pessoas gostam de pessoas autoconfiantes. Então eu vejo que um pilar muito importante é o pilar do autoconhecimento, é o pilar da autoconfiança. Porque quando eu me conheço, eu sei quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou confiante. E essa confiança, Kate, ela é magnética, na verdade? Ela é Cara, a fundamental. autoconfiança, ela é fundamental, assim, para tudo na tua vida, você não vai conseguir ser uma pessoa atraente e demonstrar o teu valor se você não se sente autoconfiante. Às vezes as pessoas, elas confundem muito a autoconfiança com a arrogância, né? Então, por exemplo, elas têm um bloqueio inconsciente nelas de, eu não quero me tornar uma pessoa autoconfiante, porque as pessoas que eu considero autoconfiantes, na realidade, eu acho que elas são arrogantes, eu acho que elas são prepotentes. Só que existe uma diferença muito grande, assim, né? E muito imensa entre eu ser uma pessoa autoconfiante e eu ser uma pessoa arrogante e prepotente. A autoconfiança ela nada mais é do que, cara, eu confio no meu próprio valor, eu confio na minha história, eu sei tudo que eu passei e por isso eu não me acho menos do que os outros, porque eu entendo o meu processo. E o meu processo construiu quem eu sou hoje, os meus valores, e eu confio nisso, sabe? Eu sei que vou ser bom para uma pessoa, eu sei que eu faço o melhor que eu posso com a minha vida. Agora, a arrogância e a prepotência nada mais é do que você se achar melhor do que todo mundo, você não calar a boca nunca para poder aprender e tudo mais, certo? Então, a autoconfiança, não existe uma pessoa ser atraente, não existe uma pessoa ser magnética, não existe uma pessoa se relacionar bem com os outros se essa pessoa não confia no próprio valor. Porque ela vai estar sempre voltando para isso que você está falando de ser uma pessoa carente, de ser uma pessoa desesperada e mais do que isso, às vezes é aquela pessoa que se torna até chata por ficar buscando a aprovação dos outros o tempo inteiro. Então existem aquelas pessoas que ficam se rebaixando o tempo inteiro para você, sabe, durante uma conversa, só para ver se em algum momento você não faz um elogio para ela, sabe, para de alguma forma ela ter essa aprovação sua, para aumentar a autoconfiança dela. E a gente sabe o quanto que é chato a gente conversar com uma pessoa desse nível. Então, se é Uhum, chato a gente conversar com uma pessoa dessa, por que que nós seríamos essa pessoa? Entende? uhum, Então, tudo para mim, quando se diz respeito a pessoas e se tornar atraente, sempre vai partir de você resolver as suas inseguranças internas, que é a questão do autoconhecimento, né? Você entender onde que você está pecando no seu comportamento, que faz você se sentir menor,
que faz você se sentir inferior, o que você não está enxergando de você mesmo, ou às vezes, não é que você está enxergando, não está enxergando, é porque de fato a sua vida não está interessante. Mas assim, a partir do momento que a sua vida não está interessante o suficiente para te deixar uma pessoa autoconfiante, ou a partir do momento que você se olha no espelho e você não gosta do que você vê, e isso interfere na tua autoconfiança, é sempre trazer a responsabilidade para você, né? Então assim, pô, minha vida não está interessante. Ok, o que eu posso fazer então que vai me agradar e que também vai agradar as outras pessoas quando elas olharem para minha vida, para que eu me torne uma pessoa mais interessante e automaticamente uma pessoa mais autoconfiante? Ah, eu não gosto do meu reflexo quando eu olho no espelho. Ok, o que eu posso fazer então para começar a gostar? O que está me incomodando que eu sei que se eu fizer, às vezes é um detalhezinho, eu sei que vai melhorar um pouco a minha autoconfiança, talvez vai ser um primeiro passo, que é um passo pequeno, mas é um passo suficientemente grande para você começar o seu processo de autoconfiança, sabe? E aí isso vai repercutir diretamente na tua relação com as outras pessoas, porque se você não tá bem, é aquela máxima, né? Se você não tá bem com você, você vai refletir isso para dentro do teu relacionamento. Então, se você é uma pessoa insegura, você vai refletir a tua insegurança dentro de um relacionamento se você entrar em um. E se você é uma pessoa insegura e você tá buscando um relacionamento, isso vai afastar cada vez mais os relacionamentos saudáveis de você. Então, vai E, e, influenciar a, diretamente. e a pessoa ela acaba entrando em qualquer relacionamento só por carência, só por desespero, né? É o que acontece muito. E é por isso que tem tanto relacionamento assim que você fala, meu Deus, cara, né? A própria pessoa, ela sabe que tá horrível, reclama pra caramba e continua. E aí, às vezes, se enfia em relacionamento tóxico, né? Porque geralmente existe um padrão, né? A pessoa, ela sai de um relacionamento tóxico, entra em outro, sai, entra em outro, depois, isso, eu tenho o dedo podre, né? Fala, eu tenho o dedo podre, não encontro ninguém que presta. Por que será que você tem o dedo podre? Será porque que todo mundo é horrível nesse planeta? Ou será porque você tá fazendo escolhas com base no seu padrão de carência, com base no seu padrão de falta de amor próprio, né? E aí, Kate, com base no que você falou e no que eu entendo também, né, no que eu observo, eu vejo que existe um movimento contrário que tem que ser feito antes. Porque quando eu olho os posts que você faz, eu me identifico muito e eu vejo que nós somos muito parecidos, cara, em várias coisas. Primeiro na aparência, né? A gente é loirinho e tal. Muita gente acha, nossa, mas eles são bonitos, né? Eles estão falando isso porque eles são bonitos. Porque eu escuto muito assim, gente falando assim, Adamo, pra mim é mais difícil, eu sou feio. E feio não arruma ninguém, né? Eu vejo muitos caras falando isso aqui pra mim. Para de viajar, eu sou feio. E, cara, eu vejo umas fotos suas que você coloca o antes e depois, né? Você gordinha de aparelho e tal. Eu era a mesma coisa. Gordinho de aparelho, cheio de espinha pra piorar. Cheio de espinha na cara, nas costas, assim. Tinha vergonha de tirar a camiseta na escola, na aula de natação e tal. E aí, cara, eu era aqueles adolescentes rebeldes, né? E achava que eu era fodão, né? Queria pegar todo mundo e só tomava fora, só tomava toco. Até que queria ter uma namorada também, queria que alguém gostasse de mim e tal. Mas, galera, deixa eu te falar pra você que tá do outro lado, não me leve a mal. Cara, se hoje você tá todo maltrapilho, todo largado, você não tem nada pra trocar, a pessoa senta pra conversar com você, você só fala de futebol, você só fala de novela e política, que é o que todo mundo só vai falar disso hoje. E agora é a hora mais importante de você apertar o foda-se pra política e cuidar da tua vida. Ontem, uma outra pessoa assumiu o poder do país. Tem muita gente que está desesperada agora. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Minha vida acabou. Enquanto algumas poucas pessoas entendem que, apesar de entrar e sair pessoas do poder, o poder de mudar a nossa própria vida está dentro de nós. Então é o seguinte, o que eu quero dizer com isso, tá? Se você quer ser uma pessoa magnética, uma pessoa apaixonante, você tem que ter alguma coisa para contribuir, alguma coisa para trocar. Se você senta na mesa com alguém e você só fala mais do mesmo, você vai ser mais uma pessoa no meio desse 1 milhão de pessoas. Entende? Agora, se você é uma pessoa que se conhece, é uma pessoa, mano, que estuda. Então eu vejo que o movimento que eu precisei fazer, Kate, foi um movimento de tipo assim, peraí, deixa eu me trabalhar primeiro, né? Então eu peguei aquele gordinho, catarrento, adolescente lá, espinhento da escola, eu falei, vou pra academia. Em vez de ficar, ai, tô me zoando que eu sou gordinho, eu falei, sou mesmo, tô gordinho porque eu tô comendo demais, então agora eu vou começar a treinar. Eu peguei essa raiva que eu tinha, né, de mim, daquela situação, de não sei o que lá, e da galera que me zoava do bullying, fui pra academia, comecei a treinar. Com 15 anos de idade, comecei a cuidar de mim. Depois comecei a ler, depois comecei a me desenvolver. Então, depois que comecei a me desenvolver, eu comecei a emagrecer, comecei a mudar meu corpo, comecei a estudar, comecei a me conhecer, comecei a viajar. Então, lifestyle é uma coisa muito importante. Comecei a construir um lifestyle interessante pra mim. Eu comecei a mudar. E eu comecei a gostar de mim. E eu comecei a olhar no espelho e falar, pô,
agora sim, até pegaria, hein? Pegaria. Se eu fosse gay, pegaria. Tal. E aí comecei a me achar interessante. E aí comecei a conversar com as pessoas, mesmo sem interesse, tipo assim, eu quero te pegar, eu quero ficar com você. Não. Converso com todo mundo. E aí as pessoas começaram a me achar interessante, porque eu tinha algo para trocar. Eu não era mais um adolescente que só falava das mesmas coisas. Tava viajando, tava me conhecendo, tava lendo muito e tal. E aí, a partir desse momento, e agora, nessa fase da minha vida que eu tenho o poder de escolha. Então, olha que interessante. Quando você começa a se tornar uma pessoa interessante, você tem o poder de escolha. Enquanto você não se torna essa pessoa, você vai ser o escolhido. Sabe? Em vez de você ter o poder de escolha, você vai ser alguém que talvez alguém te escolha. Mas se você não é interessante, ninguém vai te escolher. Então, assim, antes de você querer ser interessante para os outros, você tem que ser interessante para você. Então, você tem que olhar para a tua vida e falar assim, cara, a minha vida tá tão foda, né? Que agora eu vou escolher a pessoa certa para entrar nela. Então você começa a ficar à vontade, você não começa mais a sofrer porque você não tem ninguém. Você tá tranquilo, você tem o poder de escolha. E aí você tá observando, porque quanto mais você se conhece, quanto mais você evolui, menos você quer deixar qualquer pessoa entrar na sua vida. Então você fala assim, não, agora, né, se for para entrar, vai ser para multiplicar. Então tem que ser uma pessoa que esteja na minha altura. Então aconteceu esse processo comigo, assim. Eu vejo que as pessoas, elas querem muito que os outros se atraiam por ela, sendo que ela não tem nada para compartilhar. Na verdade, com você foi Existe. mais ou menos assim também? Cara, comigo foi muito assim. O que que aconteceu no meu processo, né? Eu sei que muita gente vai se identificar. Eu vim de uma era, assim, desde quando eu era menor, assim, de relacionamentos dando muito errado, sabe? Então, assim, pô, tudo acontecia, eu achava que eu tava fazendo o meu máximo. Eu falava assim, cara, por que que dá errado, sabe? Se ou eu não consigo entrar num relacionamento, eu tive então uma fase que eu, como eu era daquele jeito que eu coloco no antes e depois, né? Eu não cuidava de mim e tal, tudo isso. E a galera olha e fala, Kátia, mas você tinha 10 anos, e o pessoal não faz nem ideia que eu tinha quase 18, sabe? Naquela época. Então, assim, Sério? ou vim desse processo, Caramba. ou eu venho desse processo de tipo assim, ah, não quero me relacionar com ninguém, e fui para um extremo oposto, que era assim, quero me relacionar com todo mundo. Depois que eu comecei a evoluir um pouco, aparentemente falando, né? Só que aí o que que aconteceu? Comecei a ter essa série de relacionamentos falidos, e na minha cabeça, depois de um tempo, eu olhei e eu falei assim, cara, será que realmente todo mundo que eu coloco na minha vida é que tem um problema? A única coisa em comum dentro de todos esses relacionamentos sou eu, certo? Então, se todos esses relacionamentos estão dando errado e eu tô em todos, é porque talvez o problema não esteja na outra pessoa, sabe? Talvez o problema esteja em mim. Independente de qual seja o problema, ou é porque eu não estou conseguindo me posicionar, ou é porque eu não estou conseguindo escolher direito, ou enfim, qual seja o problema, não importa qual, eu posso resolver, porque sou eu que estou causando. Então foi a primeira virada de chave, assim, sabe? Depois que eu já estava começando a cuidar um pouco mais de mim, que eu fui para esse extremo de me relacionar com todo mundo que eu achava que tinha que me relacionar, eu comecei a olhar e falar assim, cara, talvez não seja isso. E aí eu comecei a entender que talvez não, que de fato, assim, se você não se olha no espelho, você não tem admiração pela pessoa que você é hoje. Então, por exemplo, cara, eu não me admiro esteticamente falando, eu não me admiro comportamentalmente falando, eu não admiro a minha vida. Por que que outra pessoa admiraria? Então, assim, pô, será que eu me relacionaria comigo mesmo, que é o que você estava falando? Sabe? Será que se eu me envolvesse com uma pessoa que tem exatamente o que eu tenho para oferecer, será que eu ia me atrair por essa pessoa de fato? Ou ia achar essa pessoa fútil, ou não ia gostar dessa pessoa, ou por causa da aparência, ou por causa do estilo de vida, ou por causa do comportamento. Então, assim, é muito fácil a gente demandar dos outros, né? É muito fácil sempre a gente apontar o dedo para outra pessoa e criticar o que a outra pessoa está fazendo. E é muito mais difícil a gente olhar para nossa vida e ver o que a gente poderia estar fazendo melhor. Então, às vezes, o que você pode fazer é com base no seu julgamento sobre as outras pessoas. Ah, não, porque ele não me oferece nada. Ah, não, porque ela não me oferece valor nenhum. A partir desse julgamento, fazer uma retrospectiva e se perguntar o que você está querendo dos outros, né? Então, ele não me oferece nada, mas o que que eu estou oferecendo para as outras pessoas? Quando alguém chega para trocar uma ideia comigo, o que que eu ofereço de diferencial para essa pessoa? Tipo, todo mundo que esbarra comigo hoje, independente de qual seja a área da vida que essa pessoa se inclua na minha vida, essa pessoa ela aprende alguma coisa nova comigo? Se eu não estou passando um conhecimento novo para uma pessoa, para todas as pessoas que eu estou falando do meu dia, é porque alguma coisa está errada, sabe? Ou é porque eu estou decidindo, estou assim,
selecionando, eu quero me mostrar para essa pessoa, então só para essa pessoa aqui que eu vou ensinar alguma coisa nova, ou que eu vou mostrar o meu valor, ou porque você simplesmente ainda não sabe qual é o teu valor, ou porque você não tenha valor. Só que o fato de você não ter valor também não é uma condenação, né? Então, tipo, eu não tenho valor, eu não tenho tesão pela minha vida, eu não tenho admiração pela minha vida. Esse é o seu estágio hoje, a qual você se colocou nesse estágio hoje. Não foi ninguém que te colocou, foi você. Só que da mesma forma que você se colocou nesse estágio hoje, você é a única pessoa que pode te tirar daí. Porque, por exemplo, eu e o Adam agora estamos fazendo uma live para você acordar para a vida, mas ninguém pode te algemar, colocar uma arma na cabeça e falar assim, não, agora você vai ter que fazer. Ninguém vai fazer isso por você, sabe? O que a gente faz é mostrar o caminho, mas quem tomar atitude de fato são todos vocês. Então, foi meio que assim o meu processo, sabe? Eu fui primeiro de um extremo para o outro e depois eu comecei a entender que a culpa nunca estava nos outros, a responsa nunca estava nos outros. Se eu não sinto vontade de me relacionar com uma pessoa que nem eu, é porque a minha personalidade ou a minha aparência ou alguma coisa em mim tá errada. E não tem como romantizar isso, não tem por que romantizar isso e por que ficar se enganando. Eu vejo que o problema muito hoje em dia também é que a gente gosta de romantizar as coisas para poder deixar a nossa cabeça mais leve. Então, a nossa consciência um pouco mais leve. Então, a gente entra no Instagram e tem um monte de mensagem bonitinha falando pra gente que é pra gente ficar tranquilo, que é porque as pessoas vão gostar do jeito que da gente do jeito que a gente é, que é porque nós somos pessoas únicas, sabe? E quanto mais a gente, eu entendo tudo isso, eu entendo o porquê disso existir, mas ao mesmo tempo que eu entendo o porquê disso existir, eu entendo a problemática disso, de você já colocar uma pessoa que não se esforça para ler uma coisa dessa, ela vai ler o negócio e vai falar assim: então tá bom, então posso continuar sendo do jeito que eu sou, porque em algum momento da minha trajetória vai aparecer a minha metade da laranja e ela vai me amar exatamente do jeito que eu sou. E não é isso que vai acontecer. É aquilo que falam, né? Uma hora você vai encontrar. Minha mãe falava isso que a minha avó falava. Para todo. Existe um chinelo velho para cada pé torto. Para todo pé torto existe um chinelo velho. Mas a pergunta é: você quer um chinelo velho para tua vida? E você quer ser um pé torto para a vida inteira? E falando em pé torto, né? Cara, muita gente fica muito apegada a esse lance de aparência. Ok, não vamos ser hipócritas e dizer que não importa, né? Só que existem aspectos da nossa aparência que a gente não pode mudar. Por exemplo, se você é baixinho, irmão, é isso aí. Você é baixinho e não tem o que fazer, né? Por enquanto, não nesse ano de 2022. Quem sabe no ano que vem, eu não sei. Vamos lá, se inventarem alguma coisa que faz a pessoa crescer. Mas existem aspectos que a gente pode mudar, né? Pode emagrecer, pode fazer uma academia, pode ajeitar o cabelo e tal. Mas, cara, tem uma beleza, que é a beleza interior, que... Porque, assim, hoje na era de Instagram, o que mais tem é pessoa gostosa, é pessoa bonita, é barriga de tanquinho, é bumbum na nuca. Tem muita gente que é assim. Muita, 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 muita. E existem muita gente fingindo, né? Por exemplo, tem o cara da balada ali, né? Que é o cara até que tem barriga de tanquinho, que é bombadinho e tal, que fica fechando o camarote e fica ali querendo comprar as pessoas com as coisas que ele tem. E aquelas garotas também que estão vivendo a mesma futilidade, que querem comprar os caras com os corpos, né? Com a aparência. Então fica um fingimento de aparência ali. E no final das contas nunca dá certo. Elas reclamam que os caras tratam elas mal, né? Como objetos. E eles reclamam que elas só querem sugar eles, que trata eles ali como só quer sugar a bebida dos caras e fica aquela coisa toda, aquele jogo de mentira. E aí traição, aquela putaria, né? Putaria. Então, galera, existe uma outra inteligência que ela é mais sutil. Que é algo pra mim que é o que faz eu querer estar com alguém. Hoje em dia, eu vou te falar, muita gente me pergunta, por que você tá tanto tempo solteiro? Eu já namorei 5 anos, depois eu namorei 2 anos, e eu já tô uns 4 anos solteiro. Tive um namoro curto de pandemia aí, de uns 3 meses, só que eu já tô uns 4 anos solteiro, né? E hoje, cara, assim, pra entrar alguém na minha vida, porque eu gosto muito de verdade da minha vida de solteiro, eu gosto muito dela, assim, não sofro por... Eu vejo que muita gente sofre nas fases, por exemplo, tá solteiro, sofre porque quer estar namorando. Depois tá namorando, sofre porque quer estar solteiro. E depois tá casado, quer se matar. Então, assim, eu vejo que isso acontece porque as pessoas elas não curtem as fases de verdade. Então, você tá solteiro, aproveita a tua solteirice. Tá namorando, aproveita. E tá casado, aproveita. Então, agora, se você ficar pulando de fase, mentalmente, querendo estar em outra fase, vai ser um problema. Então, hoje, para entrar alguém na minha vida, hoje o que eu mais prezo, assim, cara, eu tenho muita atração por inteligência. Então, não inteligência apenas de... a pessoa fez faculdade, fica ali falando das coisas que ela aprendeu na faculdade.
Mas é a pessoa que sabe sobre si mesma, é uma pessoa madura, uma pessoa que sabe sobre a vida, uma pessoa que se conhece bem, uma pessoa que é articulada, que eu paro pra conversar e eu consigo me aprofundar. Isso aí pra mim, cara, nossa, não tem preço. Por quê? Galera, a aparência importa, mas ela importa nos primeiros minutos. Então você chega ali, vai conversar com a pessoa. Que bonita, me interessei, vou me aproximar. Se você se aproxima e só sai merda da boca, futilidade, meu querido, a pessoa se torna feia pra mim instantaneamente. Sabe aquelas pessoas que elas são, puta, muito gata, começa a falar, ela fica feia até de aparência, só pelo jeito da pessoa, que a pessoa, não sei, trata os outros mal, trata o garçom mal, a pessoa sem humildade, uma pessoa fútil, escrota, o cara, a mesma coisa. E tem aquela pessoa que ela não é tão gata de aparência. Precisa ser ajeitada, porque é importante, né, galera? No mínimo, ser ajeitado. Ser ajeitado é amor próprio, é se cuidar, treinar, ter uma saúde, cuidar do cabelo, cuidar da pele, tom. É isso aí, beleza. Mas essa pessoa não é tão bonita, mas é uma pessoa interessante. E aí a pessoa começa a falar, e você começa a escutar, e você começa a conversar. E a pessoa, olha, isso acontece, parece mágica. A pessoa, ela começa a se tornar bonita, de aparência. Tipo, muda a aparência da pessoa pelo jeito da pessoa. E é por isso que às vezes você vê aquele baixinho, que não é o mais bonito, com aquela gata, e você vê aquela mulher que às vezes não é mais bonita, com aquele cara bonitão, e a gente fica às vezes inconformado, falando, como é que pode? Magnetismo, sabe? Se tornar. Então, antes de você querer, cara, que as pessoas gostem de você, etc e tal, invista em aumentar o teu capital intelectual. Ser uma pessoa mais interessante. Então, a proposta da Wake Up School, né, da escola de autoconhecimento que eu vou lançar, é ensinar o que a escola não ensinou. Para você aumentar a tua envergadura intelectual através do autoconhecimento. E quando você for conhecer alguém, você ser uma pessoa interessante. Principalmente você se conhecer. Parar de ser refém disso, sabe? Parar de ser uma pessoa que fica sendo jogada para lá e para cá. E você agora tem o poder de escolha. Porque agora você é uma pessoa interessante. O que você acha disso, Kati? Cara, é muito... É impressionante, assim, né? Porque, por exemplo, no mundo que vivemos, não tem como a gente ser só bonito, não tem como a gente ser só inteligente, sabe? Não tem como a gente escolher uma característica. Às vezes as pessoas falam, ah, Kate, eu enxergo que tem as duas problemáticas. Então, por exemplo, uma pessoa que é só bonita é o que você estava falando. A pessoa vai reter tua atenção durante 15 segundos, durante um minuto, ou talvez durante uma noite. Vai, se você estiver disposto a isso. Só que uma pessoa que é só bonita não é uma pessoa que você tá ali para poder construir algo, entende? E se você tem o posicionamento dessa pessoa que é só bonita, você vai acabar atraindo as pessoas que teoricamente estão ali de acordo com você. Então, por exemplo, você tava falando da balada, né? Então, assim, os caras que estão lá, que são ok, e estão colocando mina bonita pra dentro do camarote de uma balada, o que aquela menina tá querendo? Ela tá querendo beber às custas das outras pessoas. Então, o posicionamento dela vai ser esse. Aí depois chega no meu Instagram essas mesmas meninas falando, nossa, Kate, mas nenhum cara me respeita. Mas é óbvio que nenhum cara te respeita. Porque Você você se tá respeita, realmente né? vendendo exatamente. Qual que é a diferença entre essa pessoa e uma outra pessoa que, sei lá, tá vendendo o próprio corpo, sabe? Elas estão fazendo a mesma coisa de métodos diferentes. É De a única forma mais coisa. honesta, a primeira. Exatamente. A É mais primeira é de honesta. forma honesta. Pois é. Então, cara, os caras não me respeitam. Ou, Kate, mas eu tô todo fim de semana em night, aí na hora do cara, né? Eu tô todo final de semana em balada, eu trabalho com isso, ou enfim, ou, eu não penso em outra coisa porque é o meu jeito. As pessoas justificam tudo com o meu jeito, né? Ou é o meu jeito ou é a minha opinião. Então, eu tô todo final de semana em balada porque eu não consigo, porque eu amo, porque é essa vida que eu quero. Só que eu não consigo achar a mulher da minha vida. Eu só arranjo mulher que não é pra casar. Mas por que será, né? Porque os ambientes que você frequenta e o teu posicionamento é isso que você está mostrando para o mundo que você quer. Então, assim, pessoas que são só bonitas, elas são descartáveis. Isso é um fato. Não tem como, é o que você falou, às vezes a pessoa fica feia. Às vezes você não consegue ter uma conversa com a pessoa a ponto de você... É desesperador, você quer ir embora. Você quer falar, cara, pelo amor de Deus, só me tira daqui, que eu não quero mais ficar nesse lugar que eu tô. Porque essa pessoa, ela é descartável, ela é melhor... É melhor você estar sozinho, trocando uma ideia, às vezes, com teu amigo, ou vendo Netflix, do que estar com uma pessoa dessa. Em contrapartida, a atração física, ela existe, né? Então, assim, não tem como você ser... E eu vejo muito que as pessoas justificam por causa disso também. Então, assim, Kate, eu sou uma pessoa que eu sou muito inteligente, eu sou uma pessoa que eu sou muito trabalhadora, eu estudo muito, eu trabalho muito,
Só que você estudar muito e você trabalhar muito, principalmente no mundo de hoje, já não é mais suficiente para nada, sabe? Então você estava falando, tipo, a faculdade ou a escola, ela não te ensina muitas coisas. O trabalho, ele não te ensina muitas coisas. Então, você só basear o teu intelectual no quanto você é inteligente porque você estudou tal coisa, ou no quanto você é trabalhador porque você passa 24 horas do seu dia trabalhando, não é o suficiente para você se tornar uma pessoa interessante ou uma pessoa inteligente, digamos assim, né? Então, eu sempre parto do princípio de que tem que existir os dois, né? Então, na minha cabeça, tem que existir não a beleza, mas o seu potencial e seu poder de atração, sabe? Junto com a tua inteligência e o que você tem para oferecer para outra pessoa de maneira verbal, digamos assim, né? Então, assim, não só o que você está falando, se você está ensinando alguma coisa, mas também as suas experiências, né? Então, cara, o que essa pessoa ganha estando comigo? Quais experiências novas de vida ela vai ter se ela passar, se ela a partir de hoje decidir passar todos os dias da vida dela ou esse mês comigo. Então eu sempre penso assim, pensa no teu último relacionamento. Você acha que no seu último relacionamento, a pessoa que estava se relacionando com você, no primeiro dia ela estava uma pessoa e no último dia ela terminou uma pessoa melhor, porque ela vivenciou diversas coisas com você, quer dizer que esse relacionamento, independente de ter dado certo ou ter dado errado, de certa forma valeu a pena, porque a pessoa que estava contigo se transformou numa pessoa melhor. Da mesma forma você, certo? Então, é pautar todos os seus relacionamentos nisso e entender que você tem que ser interessante, tem que ser inteligente, você tem que ter muita coisa para proporcionar para o outro, só que não adianta você guardar tudo isso para você. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que têm uma vida muito massa, que são muito inteligentes, muito trabalhadores, mas por causa da falta de autoconfiança, que é o que a gente estava falando lá no começo, porque elas não confiam no próprio valor, elas acabam não externalizando isso. E, infelizmente, as pessoas não têm bola de cristal, sabe? Para poder enxergar através de você, ou enxergar a tua essência, sem que você mostre ela, tipo, essa pessoa, ela é muito interessante. Não, você tem que dar um jeito de mostrar, né? Então, sei lá, através do capital erótico, a gente fala muito disso, né? A gente demonstrar o que está dentro da gente, só que externamente, demonstrar o nosso valor, o nosso posicionamento. Então, para mim, é uma linha muito tênue entre existe o autocuidado, existe você externalizar que você é uma pessoa que cuida de você, que é de alto valor, que se importa com a sua aparência, porque se você não se importa, ninguém vai se importar. Só que em contrapartida, não é só isso, né? Então, quais são as experiências que eu proporciono? O que eu posso ensinar para aquela pessoa? Por que eu sou mais inteligente? Por que aquela pessoa, no final das contas, é o que eu ensino muito, né? De você suprir uma necessidade da outra pessoa, intelectualmente falando. Então, cara, não tem nada mais massa do que você estar com uma pessoa que te dá uns insights sobre o seu profissional, por exemplo. Quando nós somos pessoas que valorizamos muito o profissional, ter uma pessoa do nosso lado que ajuda a gente de alguma forma nisso, às vezes não vai ser de maneira prática, mas vai ser porque ela vai falar alguma coisa que vai dar um insight na gente, você vai falar, caraca, é isso, sabe? Ou às vezes a pessoa ajuda a gente em alguma coisa nos nossos estudos, é muito mais atraente do que uma pessoa que é só bonita por si só, né? Total, total. Eu costumo falar pra galera que não existe relacionamento neutro. Existe ou o relacionamento que tá somando, multiplicando, ou ele tá te colocando pra baixo de alguma forma. E essa Uhum. questão do apoio, né? Do apoio, que nem você falou, pô, ter alguém ali que me apoia, que nem... eu valorizo muito o meu profissional. Talvez é o que eu mais passo, é o que eu mais passo tempo pensando e energia e executando da minha vida, é o que eu mais passo tempo é no meu profissional. Então, assim, colocar alguém na minha vida tem que ser alguém que vai ter o mínimo de noção e que vai me apoiar nisso. Porque se não for para me apoiar, eu sei que vai ser uma pessoa que vai me arrastar de certa forma, vai pesar. E eu não quero peso. Porque se já é difícil eu explodir, eu decolar, eu voar sozinho, imagina com uma bola de aço amarrada no meu tornozelo. Uhum. E sempre fica falando, não vai dar certo, não é assim que funciona, você tá viajando, para com isso, não, sai fora. E aí, o que eu vejo, né? As mulheres, elas valorizam, os homens também, mas mais a mulher, porque o homem, né, de acordo com a natureza, é o provedor, valorizam caras que, cara, estão construindo uma vida interessante. Um homem de valor, um homem que tem Uhum. objetivos, um homem que vive com propósito. Não é um cara ali que vive sem tesão, não é um cara que tá trabalhando num emprego lixo, que odeia o trabalho, né? Que, sabe, não tem uma missão, não tem um trabalho, não tem algo que o cara é envolvido, o cara tá ali só pra ganhar um saláriozinho e beber cerveja no final de semana. Sabe, esse cara não é um cara muito interessante. Então, direto eu recebo mensagens no meu Instagram. Ai, Adamo, eu tô louco pra arrumar uma namorada, cara, mas eu não sei o que acontece. Tô louco pra arrumar uma namorada e fico aqui e tento, mas Uhum. ninguém me quer. Aí eu pego e vou entrar no Instagram do sujeito.
Um moleque catarrento que passa o dia todo na rua bebendo cachaça, falando merda, empinando pipa. Eu falo, meu irmão, desculpa, mas por que você acha que alguém vai querer namorar você? Uhum. Você acha que alguém... você quer uma boneca inflável para você só ter as suas... para você liberar, né, a tua sexualidade? As pessoas não estão aqui para isso, mano, para ficar servindo de muleta para você. Vai cuidar de você. Sai dessa vida que você tá vivendo sem sentido. Começa a trazer um sentido para tua existência. Começa a se tornar uma pessoa interessante. Vai estudar, vai se conhecer, vai se aprofundar. Começa a criar objetivos para tua existência. Sabe? Um trabalho com significado, com propósito. Começa a se envolver com alguma coisa com a tua vida, em termos profissionais, em termos de lifestyle, em termos intelectuais, em termos de espiritualidade, sabe? Aí sim, a mulher vai começar a olhar você como um cara de valor. E vice-versa também. E vice-versa também. Porque se você é uma mulher que só vive pensando em maquiagem, em fazer a unha, em baladinha, e só isso que você pensa o dia inteiro, em futilidade, só nisso, e você chega perto de um homem, não troca uma ideia profunda, sabe? Não é uma pessoa que... Porque assim, a gente passa muito... Eu vejo que tem muita gente que ignora essa parte. Que vai se casar, que começa a namorar por vários motivos, que são motivos superficiais, que são motivos que a própria sociedade nos ensinou, né? Então, por exemplo, arrume um cara que tem grana, arrume uma mulher troféu. Uhum. Não que isso seja problema, mas que se for só isso vai dar problema. Então, eu vejo que falta amizade nos casais. E, cara, a gente passa muito tempo conversando com o nosso parceiro, com a nossa parceira, né? A gente passa muito tempo conversando com a pessoa que a gente namora ou que a gente casa. Se você não consegue ter uma troca legal, se você prefere estar com teus amigos do que com a tua namorada, tem um problema aí. Por que com teus amigos você consegue dar risada, ficar à vontade, dialogar, se aprofundar, e com a tua namorada você... Ah, não, na frente da minha namorada eu sou uma pessoa, na frente dos meus amigos eu sou outra, porque na frente da minha namorada eu não posso falar das coisas que eu gosto, porque ela me reprime. Na frente do meu namorado, eu não posso falar das coisas que eu gosto, porque ele me reprime. Então na frente dele eu sou aquela bonequinha que só fala de, né? Na frente dela eu sou aquele carinho que só fala das coisinhas de casal. Só vamos no cinema. Na frente dos meus amigos eu me solto, dou risada. Então não vai ter felicidade. Você tá vestindo uma máscara dentro desse relacionamento, né? Então, vamos falar a surpresa aqui pra eles, ô Kat. Será que a gente fala a surpresa ou não? Vamos falar, vamos falar. Olha só, galera, eu convidei a Kat, que é a maior especialista em capital erótico do Brasil, para ser professora dentro da minha plataforma de autoconhecimento Wake Up School. Então, lá dentro da Wake Up School, terão vários grandes professores. Eu só vou trazer os melhores do Brasil, tá? Nas áreas mais importantes da vida, que nesse caso é relacionamento, capital erótico, se tornar uma pessoa interessante, atraente e magnética. E a Kat aceitou meu convite para ser uma das professoras lá dentro da Wake Up School. Então, você que se tornar aluno da Wake Up School, você vai ter módulos lá de inteligência social, de relacionamento e de várias outras áreas também. E a Kat vai ser uma das professoras. Muito obrigado, Kat, por ter aceitado. Você acha que tem muita coisa para a galera aprender, Kat, assim, sobre capital erótico? Você acha que a pessoa consegue evoluir quando ela adquirir esse conhecimento? Porque aqui dentro a gente está numa live aqui de 40 minutos, não tem como a gente trazer todo o conhecimento para a galera, é só uma pílula mesmo, né? Mas lá dentro a gente consegue trazer um conhecimento que a pessoa, se ela absorver, você acha que ela muda? Ai, muda muito, né? E muda muito principalmente porque não é algo que se acha fácil. Se ela procurar no Google, ela não vai achar, sabe? Então, assim, se você ler um livro, você não vai achar sobre isso. Se você, enfim, procurar muito, você não vai achar. Por quê? Porque é uma somatória de coisas, né, cara? Não é um ano de estudo. São 6 anos de estudo, mais experiência, mais um monte de coisa que a gente sabe que vai somando junto, que vai trazendo o nosso diferencial, tanto para a nossa comunicação quanto para o conteúdo, né? Então, assim, não adianta o quanto que você se esforce novamente em ser a pessoa mais bonita e, ao mesmo tempo, não adianta o quanto que você se esforce para ser a pessoa mais inteligente ou mais trabalhadora do mundo. Você tem que, sim, aprender sobre interação social, sobre pessoas, sobre o comportamento humano e sobre como você se torna atraente para essas pessoas. Senão, não adianta você ter tudo para oferecer se você não souber como mostrar. E o segredo de tudo é isso, sabe? É você, primeiro, entender que não existe essa insegurança de mostrar para as pessoas, não tem por que existir isso, a partir do momento que você confia no que você tem para mostrar para os outros. E aí é que entra você aprender sobre interação social, sobre como que se lida com as pessoas, sobre comportamento. Show de bola. Você vai ensinar tudo isso pra galera lá dentro da Wake Up School. Ah, vou, né? Vamos Massa, ver. irado.
Galera, inteligência social, né, Kátia? Eu vejo que é uma coisa que falta muito nas pessoas, assim, cara. Às vezes eu vejo pessoas até inteligentes, formadas, né? Enfim. E que eu vejo que falta o mínimo, assim, sabe? Sabe uma coisa que eu vejo que falta muito na galera? A capacidade de escutar. Eu vejo que muitas pessoas me perguntam assim, eu sou tímido e eu fico sem assunto. Como não ficar sem assunto? Eu falo, cara, é só ser interessado. É simples, você não precisa chegar. Eu nunca chego numa conversa, num date ou algo do tipo, com um roteiro na minha cabeça. Eu deixo fluir. E nunca Sim. falta conversa. Por que nunca falta conversa? Porque é só perguntar. Então eu vejo que muita gente quer ficar falando. Aí acaba o assunto, óbvio. Mas agora se você parar um pouquinho e perguntar e escutar genuinamente. Olha aqui como a gente está fazendo essa live. Eu falo um pouco e eu pergunto para a Kátia o que ela acha disso. Ela começa a falar, eu escuto. Daqui a pouco ela para me escutar. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui até 10 horas da noite, tranquilamente, sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque eu pergunto, eu escuto o que ela fala, eu escuto conscientemente, sabe? Com intenção, e aí eu escuto, eu processo o que ela me falou. Quando eu processo o que ela me falou, já me forma vários outros assuntos, já me inspira a falar de várias outras coisas. E ela escuta o que eu falo, já inspira ela a falar várias outras coisas. Então é um assunto sem fim. Como é que você pode me dizer que você não tem assunto? Você não tem assunto porque você não é interessado. Outra coisa que eu vejo também falta sei lá, às vezes eu tô conhecendo alguém pela internet ou algo do tipo assim, e aí eu pergunto algumas coisas, a pessoa responde, só responde. Cara, se você só responder... Ó o avião passando. Presta atenção nisso, galera. Se você só responder, o assunto vai acabar, vai ficar uma entrevista de emprego. Ninguém gosta de fazer entrevista de emprego. Então, não custa nada você perguntar, e você? Faz o quê? Então a pessoa perguntou, você trabalha com o quê? Ou sei lá, você mora onde? Você já foi pra Floripa? E a pessoa fala, já fui pra Floripa, e você, já foi? Já fui, né? Como é que foi? Isso se chama follow-up questions. Você fala uma coisa, a pessoa responde, e aí você pergunta outra coisa. Você foi pra Floripa? Já fui pra Floripa. O que você achou de Floripa? Achei incrível. O que você mais gostou de Floripa? O que você fez lá? Conta pra mim. E aí, essa energia, esse entusiasmo que contagia. Então, escuta ativa. Escutar as pessoas. Então, antes de querer ser interessante, ser interessado, né? E aí você escuta, absorve, pergunta de novo. E aí, assunto sem fim. E aí a pessoa vai se apaixonar por você. Por quê? Porque, no final das contas, todo mundo gosta de falar da própria vida. Todo mundo quer ser escutado. E eu vejo que um dos maiores sinais de amor é escutar. Escutar, cara. É uma das coisas que mais fazem você se sentir amado e querido. E tem tanta gente que não escuta, assim, dentro de um... Sabe? Só quer falar e escuta olhando no celular, vai numa mesa de um restaurante, tá o casal, cada um com o seu celular, e a pessoa fala, a outra finge que tá escutando, e aquela coisa, nossa, muito superficial. Então, assim, estamos basicamente chegando no fim dessa live, né? 2 recados. Primeiro, tira um print aí, faz uma pose aí, Kátia. Tira um print aí e quando acabar aqui a live, você vai postar e me marcar @AdamoPeçanha e marcar @KatBars. É isso, né, Kátia? Isso, KatBars. E aí você vai no link da minha bio e vai se cadastrar para o Wake Up Day, que é um evento de autoconhecimento, onde eu vou te ajudar a construir os pilares para uma vida memorável, o relacionamento é um deles, tá? E no final você vai ter a oportunidade para entrar na minha escola de autoconhecimento Wake Up School, onde a Kátia vai ser uma das professoras dessa plataforma que vai ser extremamente disruptiva por um preço extremamente acessível. Mas agora você vai se cadastrar de forma gratuita para esse aulão, para esse evento Wake Up Day. Quer deixar um recado final para a galera, Kátia? Basicamente, assim, eu espero que a gente tenha conseguido dar um sacode aí neles, né, para começar essa segunda-feira. Talvez agora com essa live eles consigam mudar um pouco o padrão de comportamento deles, o padrão de relacionamento, entender que já que segunda-feira, que é uma coisa que eu discordo, mas aproveitar essa energia da segunda-feira, que é a energia de mudança, que é a energia de, nossa, agora eu vou fazer essa semana acontecer e vou realizar todos os meus sonhos, para talvez começar o teu processo de autocuidado, né? Para poder talvez começar o seu processo de se tornar uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa mais interessante, descobrir o que você gosta, se dedicar para isso, porque com certeza isso vai ter consequência para as tuas relações futuras. Com certeza, começa a vibrar alto numa frequência diferente, tem objetivos, tá ali pulsando. Aí sai do aspecto de escassez, de carência, e entra no lado da abundância, né? Puta, minha vida tá foda, eu tô vibrando alto, tenho um propósito, sabe? Tenho um lifestyle interessante, tô fazendo dinheiro, tô cuidando do meu corpo. Meu querido, minha querida, quando você entra nessa vibração,
você para de ir atrás das pessoas, as pessoas começam a vir atrás de você, porque você se torna magnético. Esse que é o lance do magnetismo. Investe em você em primeiro lugar, evolua como pessoa em primeiro lugar, e depois o resto vem. Kati, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter acordado cedo e participado dessa live. Aprendo muito com você, conhecimento muito rico, tá? Obrigada a você pelo convite, por confiar no trabalho e a galera por estar aqui junto com a gente, né? Porque a gente sabe que essa hora da manhã só tá os fortes de verdade. Vocês já são diferenciados, só por vocês estarem aqui 7 da manhã e acompanhar essa live até o final. Amanhã tem mais, 7 da manhã, nesse canal, nesse mesmo Instagram. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder antes que ela saia do ar, porque daqui a pouco ela vai sair do ar. Kati, beijão, muito obrigado, ótima semana para você. Beijo, viu? Para você também. Valeu, fui!